Boa noite, pessoal. Eu tô voltando aqui depois de um longo tempo aí sem publicar novo vídeo e tal. É porque eu acabei ficando ocupado com outras atividades. E daí acabei não atualizando mais, não gerando outros vídeos. O que acontece? No último vídeo, né? Eu havia comentado, no último, não, nos últimos vídeos, eu havia comentado com vocês que eu estava utilizando esses dados aqui de uso e ocupação do solo, certo? Lembrando que aqui eles estão divididos. Cada unidade de conservação tem um shapefile, correto? E qual o processo que eu estava fazendo? Lembrando também que eu tenho dados de uso do solo aqui do Map Biomas para as unidades de conservação de 85 até 2018, certo? Aí qual que era o processo que eu estava fazendo no último vídeo, que eu comentei com vocês? Que era pegar esses arquivos shapefile aqui, que são 202 arquivos shapefile para cada ano. Eu estava fazendo um merge desses arquivos, lembram? Aí o merge desses arquivos gerava uma camada unificada, correto? Vou até abrir o último vídeo aqui para mostrar para vocês. Ou seja, eu pegava os dados de uso e ocupação das 202 unidades de conservação, que eu gerei a partir do mapa biomas, correto? E eles estavam divididos entre 202 shapefiles. Eu fazia a união desses 202 shapefiles e gerava essa camada mesclada aqui, correto? O que eu mostrei nos últimos vídeos? Que pelo camada virtual do QGIS, eu consegui aplicar uma query SQL aqui para filtrar o meu dado, já aplicar algumas funções como o STMakeValid, o STTransform e o STUnion para tentar dissolver esse dado, deixar ele menor, né? Porque quando você faz a união dos dados de uso e ocupação das 202 unidades de conservação, o seu arquivo vetorial fica com 80 e poucas mil linhas, porque tem muito dado lá que ele está quebrado em porções muito pequenas, né? Por exemplo, digamos que na unidade de conservação X, lá eu tenho várias feições que são da mesma classe, por exemplo, a agricultura. Eu tenho várias feições, digamos, eu tenho 100 feições que são da classe agricultura. Ou seja, eu posso pegar essas 100 feições e juntar todas elas para uma única feição dentro da unidade de conservação X. Então, para fazer esse processo, o que eu estava fazendo? Eu estava utilizando uma expressão SQL dentro do meu projeto QGIS, correto? E utilizando o provedor camada virtual do QGIS a partir de um shapefile, que nesse caso aqui é o shapefile gerado após unificar todos os dados de uso do solo para o ano de 85 em 202 unidades de conservação. Aí eu pegava o resultado dessa query aqui, abria novamente no QGIS, que virava essa nova camada aqui, vetor o seu uso do solo 1985. Nesse caso, ela traz informações semelhantes ao resultado do merge, só que lembrando que ele está dissolvido, ou seja, eu tenho muito menos feições para transmitir a mesma informação. Aí qual que era a minha ideia? Pegar esse resultado e importar para dentro do meu banco de dados. E não mais trabalhar dentro da camada virtual do QGIS, mas sim trabalhar dentro do banco de dados, correto? E eu iria repetir esse mesmo processo de fazer o merge de todas as camadas de uso do solo das unidades de conservação, fazer um merge de todas elas, repetir essa SQL aqui ano por ano, ou seja, fazer para o ano de 85, fazer para o ano de 86, 87, 88 e assim sucessivamente até 2018 e publicar todas elas no meu banco de dados. Isso é o que acontece, pessoal. Quando eu fiz para 85, beleza, demorou. Foi um processo muito lento, muito demorado. Não a questão de fazer um merge desses shapefiles aqui, ó. Fazer esse processo de merge e gerar essa camada mesclado é tranquilo. Isso aí é um processo rápido, faz pelo QGIS mesmo. Eu mostrei para vocês qual algoritmo utilizar, tudo certinho. Só que depois que eu pego esse dado e utilizo o provedor aqui, camada virtual, executo essa query por causa das funções que eu preciso executar aqui, se torna um processo muito oneroso. Então, o tempo que eu precisava para executar isso, carregar a camada no QGIS e depois importar para o meu banco, era muito tempo, é demorado demais. Aí o que eu tentei? Eu tentei repetir esse processo criando camadas virtuais dentro do banco, ou as famosas views,
Também não deu certo, porque o tempo de renderização é praticamente o mesmo quando eu fosse adicionar a camada. Tentei criar Materialized Views, que é um formato, digamos assim, um formato mais avançado de view. A view, por padrão, o que acontece? Quando você cria uma view no banco, ela tá ali, é como se tivesse uma query dentro dessa camada, mas a camada em si não existe. É quando você abre a view dentro do QGIS, ele executa a query que foi utilizada para criar ela, e daí ele tem todo um tempo de resposta para o seu provedor gerar a camada e trazer. Ou seja, o tempo de carregar uma view é o mesmo tempo, digamos, que eu executar essa query e adicionar a camada via QGIS aqui. Ou seja, demora bastante igual. A Materialized View é uma opção que ela cria digamos assim, uma view física dentro do banco. É como se ela fosse uma camada mesmo real aqui no banco. Ela não é um atalho, digamos assim. Ou seja, é como depois que você roda a Materialized View para criar, ela demora um tempo para gerar a camada, porque ela demora o mesmo tempo que demoraria para executar essa query, ela demora para criar a view, porque ela está construindo uma camada dentro do banco. Ou seja, sempre que eu for abrir aquela view materializada, eu já tenho a camada pronta. Ele não vai ter que sempre ficar reexecutando a query cada vez que eu abrir. Demora mais para criar, mas na hora que eu for utilizar é mais vantajoso. Só que acontece, também não deu certo. Eu não estava conseguindo indexar a chave primária na Materialized View, e sempre que eu tentava trazer para o QGIS, eu não conseguia trazer a geometria, não vinha. Ele gerava a tabela, ou gerava o polígono sem a tabela de atributos correta, então eu não consegui. Aí o que eu pensei? Já que não deu certo, eu tenho que pensar em alguma outra alternativa, né, que possibilite eu continuar avançando aqui no meu projeto. Aí o que eu pensei? Ao invés de trabalhar, pessoal, todos esses campos aqui na tabela, o que eu pensei? Pensei em simplificar a quantidade de atributos nessas camadas de vetor uso do solo aqui, simplificar a quantidade de colunas, ou seja, aqui você pode ver que ele traz as classes de uso e ocupação do solo, traz a ID UCS, que identifica a qual unidade de conservação pertence, e traz os outros atributos de unidade de conservação. Tudo no mesmo arquivo, ou seja, eu teria todos esses campos para o ano de 85, todos esses campos para 86, todos esses campos para 87, 88 e assim sucessivamente. Então, isso acaba pesando na hora de fazer o STUnion, por exemplo, porque ele tem que fazer um group by aqui e muitos elementos. Então, eu pensei, pô, vou simplificar isso. Aí, como que eu simplifico isso? Aqui no meu banco de dados, eu tenho essas camadas aqui, ó, vetor, uso e ocupação. Deixa eu até mostrar no banco que fica mais fácil, né? É mais fácil de interpretar aqui. Só carregar aqui, ó, unidade de conservação. Ou seja, o que eu tinha no meu banco? Eu tinha essas 6 camadas aqui, ó, unidade de conservação estadual, proteção integral, unidade de conservação estadual, uso sustentável. A mesma coisa, só que federal, e a mesma coisa municipal. E eu tinha essa camada aqui, ó, vetor UCS dissolvidas. Essa aqui não existia até o vídeo anterior, já vou explicar para vocês. Essa camada vetor UCS dissolvidas, o que ela me traz? Me traz as 202 unidades de conservação, mas dissolvidas. Ou seja, na minha tabela de atributos eu não tenho identificador nenhum das feições. Ou seja, eu não sei qual unidade de conservação é essa feição aqui. Não sei se é a unidade de conservação X, Y, Z, não sei nada disso. Então, qual que foi o primeiro ponto que eu fiz? Primeira coisa, lá nos meus dados que eu fui gerando ao longo dos vídeos, havia essa informação aqui, ó. Vetor, unidade de conservação Sul 4326. Lembrando que o 4326 aqui é o EPSG, né? Ou seja, referente sistema de referência é WGS74, coordenada geográfica. Então, eu tinha esse arquivo que eu gerei ao longo dos vídeos, né? Porque eu precisei gerar esse arquivo. E depois esse arquivo gerou o arquivo dissolvido, que é o que está no banco lá. Que é esse aqui, ó. Ou seja, esse arquivo ele traz as informações individualizadas. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. De cada unidade de conservação. Ou seja, ele me traz as mesmas informações
que é essa camada aqui, as mesmas geometrias, perdão, não informações, porque aqui não tem nenhuma, né? Está dissolvido. Mas ele traz as 202 geometrias referentes às unidades de conservação. Só que além disso, ele traz as informações dessas unidades de conservação. Nome, todas as informações inerentes à unidade de conservação. Que era o que eu estava tentando juntar com os dados de classe de uso e ocupação do solo lá do Map Biomas, correto? Ou seja, o processo que eu fui fazendo até culminar nos processos que eu mostrei nos últimos vídeos, que era essa query e tudo mais, essa query estava fazendo o quê? Estava juntando de maneira bem simplificada as informações dessa tabela aqui com os valores de classe de uso do solo do Map Biomas. O que acontece? Para fazer essa query está ficando muito oneroso, muito pesado, como eu já comentei nesse vídeo. Então qual que foi a alternativa? Eu peguei essa tabela aqui, ó, lembrando que é esse arquivo vetorial aqui, publiquei ele no meu banco de dados. Eu não vou mostrar em vídeo qual é o processo de publicação, porque eu já fiz outras vezes, né? Eu adicionei a camada no QGIS, abri o gerenciador aqui de banco de dados, selecionei o esquema, importar camada, parametrizei e importei. Aí eu gerei essa camada aqui, ou seja, tem 202 linhas, ou seja, 202 feições. Cada feição dessa é uma unidade de conservação, então eu tenho 202 unidades de conservação. Com a diferença, pessoal, que nesse dado eu tenho aquela coluna IDUCS, certo? Que eu criei para identificar cada unidade de conservação, ou seja, esse valor é individual, cada unidade de conservação tem um valor único e não se repete entre as outras, ou seja, nessa coluna eu tenho 202 valores diferentes. E aqui eu tenho as minhas informações, nome, a área, essa área eu calculei também ao longo dos vídeos, lembrando que eu usei o sistema de referência SIGAS 2000 Brasil Policônica, né? Eu também comentei nos vídeos anteriores, conforme fui executando. E daí eu tenho essa tabela aqui, que me traz as geometrias das unidades de conservação, mais as informações. Só que o que falta aqui? Falta as classes de uso e ocupação do solo, correto? Então qual que é o meu objetivo, pessoal? Agora que eu tenho essa tabela aqui, com as informações das unidades de conservação, o que falta eu fazer agora é adicionar as outras tabelas aqui com a informação de o quê? A coluna IDUCS, que eu vou precisar utilizar ela para linkar com essa outra tabela aqui, ó, ou seja, eu vou ter que adicionar uma tabela contendo as classes de uso e ocupação do solo para o ano de 85, e a tabela que eu for adicionar vai ter que conter a IDUCS, para eu conseguir saber qual que é a unidade de conservação, e uma coluna de classe com os valores de classe de uso e ocupação do solo, correto? Então aqui, além dessa tabela, vão ter outras 34 tabelas. Uma para cada ano, para 85, 86, 87 até 2018. E depois vou fazer uma view juntando essas informações carregando o QGIS. Só que acontece, se eu trabalhar os dados de uso e ocupação do jeito que estão hoje, eles vão demorar muito para executar a query SQL, da mesma forma que estava demorando até o momento. Então, eu vou ter que tratar antes, quando eu falo, pessoal, dados de uso e ocupação do solo, são esses dados aqui, ó. Que nos outros vídeos, lembram-se que eu fiz o recorte dos dados no Map Biomas, fiz a vetorização do dado recortado, recortei com a geometria das unidades de conservação, fiz todo o processo para gerar os dados de uso e ocupação. Então, qual que é o problema, pessoal? Se eu pegar esse dado hoje, aqui, ó, eu tenho que fazer um merge dele, correto? Só que se eu fizer um merge dele, o que vai ter? Na tabela de atributos vai ter 80 e poucos mil feições, que era a mesma coisa que estava acontecendo até o momento. Então todo aquele processo de fazer um dissolve, fazer um tratamento, ao invés de fazer no dado que já junta os dados de uso e ocupação do solo e os atributos das unidades de conservação, eu vou ter que tratar esses dados aqui de forma separada antes de subir no meu banco de dados. Eu já fiz aqui na real. Só que acontece, no próximo vídeo eu vou mostrar o que eu precisei fazer em cada um deles aqui.
E depois que eu gerar, pessoal, o que ele vai ter como resultado para mim? Deixa eu só mostrar aqui, carregar uma delas aqui para vocês. Deixa eu carregar esse aqui, por exemplo. Aqui está Shapefile e não GeoPacked, porque eu precisei usar o Saga no processo. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, ó. Esse dado aqui, ó, deixa eu pegar o de 1985. Quando eu pego esses dados aqui, ó, que estão recortados em 202 unidades de conservação, ou seja, 202 shapefiles, e eu faço o merge, eu tenho como resultado essa camada aqui, ó, vetor uso do solo 1985. Se eu abro a tabela de atributos, ele vai ter 80 e poucos mil linhas, por causa daquilo que eu comentei com vocês. Olhem aqui, ó, 87.646 linhas. Por causa daquilo que eu comentei com vocês. Se eu pego a unidade de conservação X, ela vai ter mais de uma feição com a classe 1, por exemplo. Então eu preciso pegar todas essas feições com classe 1, juntar elas e gerar uma feição única. Com isso eu consigo reduzir a quantidade de linhas. Ou seja, dessa tabela aqui, desse resultado, o que eu quero alcançar? Esse outro resultado aqui, ó. Ele traz a mesma informação, pessoal, que essa camada aqui, ó. Esse resultado aqui, só que com uma quantidade muito inferior de feições. Ou seja, 824 feições. E também atentem que ele traz menos atributos. Ou seja, ele não traz todos os dados de unidade de conservação, nome, ano de criação, nada disso. Porque o que acontece? Depois eu vou pegar esse resultado aqui e publicar no banco, para o ano de 85. Vou pegar o mesmo resultado para o ano de 86 e vou publicar no banco. E depois lá no banco eu vou fazer uma query que integre, que faça a integração entre o dado de uso do solo e os atributos da unidade de conservação. Então um pouco complexo de entender aqui, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz para sair disso aqui e chegar nessa tabela aqui. E depois eu vou publicar no banco. E depois que eu tiver tudo publicado no banco, pessoal, aqui, ó, essa tabela mais as outras 34, lembrando que é uma para cada ano, eu vou mostrar também como usar o MySQL para juntar os dados, beleza? Mas foi um caminho que eu fiz, eu testei aqui em off e realmente deu para fazer. Ainda não é a forma mais rápida, eu acredito que tem algumas formas muito mais simplificadas de fazer isso, mas frente ao processo que eu estava fazendo, me economizou muito tempo. Então, e agora eu pretendo dar mais celeridade aqui ao processo e gravar mais vídeos para não ficar com esse gap tão grande entre um vídeo e o outro, né? Porque já faz, acho que, sei lá, uns 15, 20 dias que eu não publico nada, né? Beleza? Então, esse vídeo é um pouquinho mais longo aí, porque eu tive que explanar um pouco sobre esses problemas, mas os próximos vídeos eu vou tentar fazer bem mais curtos, de 5 a 10 minutos no máximo ali, para tentar fazer vários vídeos e conseguir ir entregando esses resultados aí para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Um abraço.